irmãos, tudo bem? Graça e paz. Aqui estamos nós mais uma vez em mais uma aula, né, do nosso curso de teologia, falando aí, né, sobre escatologia, nossa aula de escatologia. E hoje nós estaremos na nossa quinta aula, ok? Nós estaremos hoje na nossa quinta aula e nós vamos estar falando aí sobre temas principais da escatologia do Antigo Testamento, ok? Então nós estaremos aí trabalhando nessa questão, né? Vamos estar trabalhando os temas principais da escatologia dentro do Antigo Testamento, amém? Eu quero só trazer para vocês aqui rapidinho, para a gente começar, né, e a gente está trabalhando, as nossas próximas aulas, o que nós vamos estar aí trabalhando nas nossas próximas aulas, ok? Vou trazer aqui para vocês rapidinho. Hoje, dia 8, nós vamos estar trabalhando nessa aula, né, temas principais, né, temas principais aí da escatologia do Antigo Testamento, tá ok? Você que está acompanhando pela apostila aí, está na página 24, ok? Semana que vem, dia 15, nós estaremos trabalhando escatologia nacional, ok? Vai estar na página 25. E no dia 22 vai ser a nossa última aula desse módulo. Nós estaremos falando sobre métodos de interpretação, que está na página 69, ok? Então você que está aí, né, estudando, eu queria que você estivesse lendo toda essa apostila e aí no final a gente vai estar aí pedindo, cobrando de você uma declaração de leitura de toda a apostila. Mas como a gente não tem um tempo aí para a gente trabalhar, são 7 encontros, nós vamos estar escolhendo, né, na verdade, esses temas, mas que é uma necessidade de uma interpretação maior, uma necessidade de que haja aí uma interação maior e uma compreensão maior, ok? Então, claro que obviamente vocês vão estar lendo aí toda a apostila, acompanhando toda a apostila e vai ser algo assim bacana que eu tenho certeza que vai abençoar a vida de vocês. Então hoje nós estaremos trabalhando aí, né, essa questão que são os temas principais da escatologia no Antigo Testamento para a gente estar aí, né, né, consolidando nossa forma de pensar e tudo mais, ok? Então vamos lá, vamos começar. Obviamente, nós vamos falar agora sobre a questão da escatologia no Pentateuco, ok? A perspectiva da escatologia no Pentateuco são os primeiros livros da Bíblia, né? Para a gente compreender um pouquinho como a escatologia ela se dava ali no Pentateuco. Vamos lá? No Pentateuco. Não há virtualmente qualquer ideia sobre a vida para além da morte biológica para as almas humanas. O Novo Testamento corrigiu a situação ao declarar que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, né, Êxodo 3,6, não é Deus de mortos, mas de vivos, né, que está em Lucas 28:38. Isso significa que existem pessoas mortas nos mais verdadeiros sentido da palavra. Né? Porém, esse não é um discernimento que nos tenha sido dado pelos primeiros escritos do Antigo Testamento. O Pentateuco é um documento eminentemente moral, ok? Então, assim, para a gente entender um pouco mais, não é? O Pentateuco, como eu falei, ele é um documento, né, eminentemente moral e não, vamos dizer assim, teológico. Não há tratados teológicos, mas é um documento moral, onde ali Deus está trabalhando a questão da ética, a questão da moral. Deus está ali formando a personalidade daquele povo, né, como nação. Então, tudo aquilo que vem da parte de Deus para o povo é nesse sentido, de trabalhar os quesitos, as questões morais do povo, ok? Mas a moralidade não estava alicerçada sobre as recompensas ou as punições esperadas para além da morte biológica. Algo que hoje nós entendemos, né? Se você fizer algo bem, se você não fizer, você vai para o céu, você vai para o inferno, você e tal. Não. No Pentateuco não havia esse entendimento. Na verdade, havia mais um sentido mais relacionado à nação, mais relacionado né, a ação de Deus na terra, a punições na terra, eram punições eram punições ou premiações que acontecia aqui na vida, mas não muito ligada à vida além morte, ok? Então vamos lá. Doutrina do Sheol, ou da alma, né? Doutrina, vamos começar a falar sobre essa questão da doutrina, né? Doutrina da morte, doutrina do Sheol e da alma. Para a gente entender um pouquinho sobre essa doutrina, gradualmente os hebreus começaram a tomar a posição de que há a continuação da vida para além da morte física, né? Então isso, embora que nós temos ali lá em Gênesis, né, quando o homem peca e tal, vem a questão da morte, né, e Deus fala
para o homem que a alma que pecar, essa morrerá, e Adão, após eles terem ali pecado contra o Senhor, a morte entrou na vida deles, mas não havia uma discussão sobre essa questão. A gente não percebe essa discussão ali no Antigo Testamento, aliás, no Pentateuco. No Pentateuco não há esse tipo de discussão, embora há ali essa revelação, Deus mostrando que haveria morte. Nós sabemos que essa morte, né, é a separação da alma, né, do espírito, e também a separação do homem de Deus, mas não havia ali um discurso, não havia ali uma questão de argumentação sobre essa questão, ok? A princípio, essa vida do além-túmulo era considerada uma vida nebulosa ali para o pessoal no Antigo Testamento. Mas, posteriormente, o Sheol foi dividido em compartimentos separados, aos quais nós vamos estar vendo, né, nesse momento, ok? A doutrina do Sheol e da alma. O paraíso para as almas salvas em um lugar de duro julgamento para as almas perdidas. Há um artigo detalhado sobre o Hades, onde esse desenvolvimento é esboçado e descrito. Na antiga teologia judaica, até mesmo nos Salmos, aí você pode estar lendo aí depois, por exemplo, Salmos 88:10, Isaías 39:28, o Sheol não era visto como um lugar onde se pudessem ouvir louvores a Deus. Mas o trecho de Jó, capítulo 19, versículo 25, faz soar uma nota mais esperançosa. Assim faz igualmente o trecho de Salmos 139, versículo 8, declarações mais explícitas ainda sobre a expectação da vida após o túmulo. E encontram, né, em Ezequiel 37:11. Embora possamos limitar a mesma à ressurreição nacional e não à ressurreição pessoal, ok? Mas a gente já começa percebendo ali, a partir de Jó, a partir de Salmos, a gente já começa a perceber um entendimento, a gente já começa a perceber uma compreensão e uma revelação de Deus para o povo nesse entendimento. Lembrando que a revelação de Deus, ela é dada de uma forma progressiva, né? Deus, ele chama o homem, Deus chama o povo, Deus chama as pessoas para si, e a revelação a respeito da vida, da morte, isso é dado de uma forma progressiva. Né? Esse entendimento, ele é dado de uma forma progressiva. À medida que o tempo vai passando, o povo vai compreendendo o seu relacionamento com Deus, vai compreendendo a palavra de Deus, vai compreendendo o seu compromisso com Deus e tal. Deus, de uma forma progressiva, ele vai revelando, vai trazendo a sua revelação. Tanto é que nós temos no Novo Testamento uma releitura de todo o Antigo Testamento. Por quê? Não é porque o Antigo Testamento ele tivesse incompleto, vamos dizer assim. Não. É porque Jesus ele vem, ele vai fazer uma releitura, né, da lei, ele vai mostrar de uma forma mais profunda a questão da lei, ele vai nos mostrar o que a lei significava, o que a lei representava. A lei era uma figura do que viria posteriormente na plenitude dos tempos. Cristo é a plenitude dos tempos. Então, a revelação bíblica ela vem sendo construída progressivamente, né, ao longo aí do tempo e tal, que o povo vai caminhando com Deus, o povo vai compreendendo quem é Deus, e aí Deus vai revelando, Deus vai se revelando progressivamente ao longo da história, ok? Vamos lá? Vamos continuar aí? A questão da ressurreição individual, né? A ressurreição individual é explicitamente declarada em Daniel, capítulo 12, versículo 2, você vai estar lendo em casa. Certos segmentos da sociedade judaica, como os saduceus, porém, nunca adotaram um ponto de vista mais otimista. No entanto, por muitos séculos, na filosofia e nas religiões orientais, a imortalidade da alma era uma doutrina muito ensinada e respeitada por todos os povos. Ah, ah, Todos os povos da antiguidade, ou a maioria dos povos da antiguidade, e nos textos além Bíblia, né, os textos paralelos à Bíblia, as teologias além Bíblia, vai nos mostrar isso, que é uma realidade, é uma realidade. E trazendo para a questão judaica, nós entendemos que havia ali não havia muito uma compreensão sobre essa questão da ressurreição individual. Havia entendimento de uma ressurreição nacional, né, da nação e tudo mais, mas uma ressurreição individual, não havia um entendimento, não havia uma compreensão clara a esse respeito. Né? Tanto é que em diversos momentos Paulo ele vai estar ali trabalhando nessa questão da ressurreição,
né? Lá em Tessalonicenses, as cartas aos Tessalonicenses, ele vai trabalhar muito essa questão, porque muitos, ou as seitas judaicas ali naquela época, negavam a questão da ressurreição, aí chega o ponto de Paulo trabalhar essa questão e dizendo o seguinte: olha, se não há ressurreição, Cristo então não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, então a nossa fé é vã, a nossa fé ela não faz qualquer sentido, né? Então você percebe que no Novo Testamento Paulo vai trabalhar isso de uma forma muito assim acentuada, justamente por conta dessa falta de compreensão no antigo, das religiões judaicas ali, né? Os saduceus, né? Que havia naquela região e tal, esse entendimento, ok? Entre os trechos bíblicos que se manifestam em favor, né, da existência e imortalidade da alma, incluímos os seguintes. Por exemplo, aí eu vou deixar aqui, você pode até dar um print aí na sua tela, tá bom? Para você estar, aliás, você está seguindo aí através da sua apostila, você pode estar seguindo. Mas nós temos aqui vários textos da palavra de Deus, Salmos 86, 13, né? Nós temos em Provérbios 15, 24, Ezequiel 26, 20, 32, 21, Isaías 14, 9 e 10, Eclesiastes 12, 7, Jó 32, 8, Mateus 10, 28, 17, 1, né, ao 4, Marcos 8, 36 e por aí vai. Né? Aí você tem na apostila, e eu queria assim conclamar você a você estar lendo cada um desses textos, ok? Para que você tenha essa compreensão, é necessário, porque a gente está aqui usando uma argumentação, mas a argumentação ela não pode se dar simplesmente sem que haja ali uma compreensão e uma comprovação bíblica disso tudo. Então, a sua compreensão ela vai surgir a partir da sua leitura da Bíblia. Então, eu quero que cada um de vocês leiam esses textos, ok? Você que está aí, mais uma vez, se você não tem a apostila, você não está com a apostila, mais uma vez eu vou dar aqui, você dá um print aí na tela, dá um print na tela do seu celular, ou então tira uma foto aí da tela aí agora, tá bom? E leia cada um desses textos aí para que você esteja compreendendo essa questão, beleza? Obviamente a gente está fazendo aqui uma leitura rápida, uma compreensão rápida, né? Mas é necessário que a gente esteja aí se aprofundando. E teologizar, na verdade, é muito mais do que ouvir um argumento de um professor, é você buscar, é você se debruçar sobre a Bíblia, se debruçar sobre os ensinamentos bíblicos e debruçar na palavra e extrair da palavra o seu entendimento. É uma busca pessoal, sua, ok? Vamos seguir? Então vamos lá. Uma outra questão, uma outra aspecto, né, que nós entendemos lá do Antigo Testamento é a questão do dia do Senhor, ok? A questão do dia do Senhor. Então, é uma outra forma de entendimento, né? É uma outra doutrina dentro da escatologia do Antigo Testamento que nós vamos estar trabalhando um pouquinho agora sobre a questão do dia do Senhor. E isso está de uma forma assim muito mais, vamos dizer, mais evidente no Antigo Testamento, ok? Então vamos lá? O dia do Senhor. Esse é um tema escatológico muito comum no Antigo Testamento, como eu já falei. Podemos ver aí, por exemplo, em Amós capítulo 5, do versículo 18 ao 20, você vai estar lendo, tá certo? Esse conceito não é simples, pode referir-se a alguma espécie de maciço e decisivo julgamento temporal para dentro de pouco tempo ou muito remoto. Também pode falar sobre o reinado soberano de Deus, né? Sobretudo, nós temos aí os textos de Salmos 93, do 95 ao 100, ok? Vamos continuar aqui. Então, assim, é necessário que você esteja entendendo essa questão. Então, a questão do dia do Senhor podia se aplicar a uma intervenção do Senhor local e contemporânea ao profeta, um julgamento logo, né, próximo ali de Deus, então, onde Deus derramaria o seu julgamento, por exemplo. O dia do Senhor para os egípcios foi o dia que o Senhor derramou ali as pragas sobre o Egito, né? Então era temporal, era para aquele tempo ali, né? Para aquele povo. Então, em diversos momentos da história, Deus ele intervém ali e podemos até dizer que o dia do Senhor aconteceu, mas também, como eu já falei, pode ter um sentido muito remoto. E o dia do Senhor, declaradamente, e nós entendemos que é o dia do Senhor, de fato, no sentido real da palavra, vai ser o dia que o Senhor voltará com a sua glória, né? Voltará em glória, e ele vai estar reinando aqui na terra, estabelecendo o reino de Cristo aqui na terra. Mas
Só para que haja essa compreensão, havia essa distinção desse entendimento de uma compreensão local, de uma compreensão contemporânea ou próxima ali ao profeta, e também havia o sentido do sentido real, do dia do Senhor, o dia final, o dia que o Senhor vai julgar a terra, como está escrito lá em Daniel, né? Onde o Senhor virá com seu poder e grande glória, firmará o seu trono aqui na terra, né? Eliminando as forças de Satanás e tal. E é o que nós entendemos mais assim na questão escatológica. Pode haver uma espécie de expectação milenar, terrena, né? Aí nós temos aqui Isaías capítulo 19, né? Aliás, Isaías capítulo 11, versículo 9, Zacarias 14, 9, lembre-se desses textos, ok? Isaías 11, 9, especialmente Zacarias capítulo 14, versículo 9, é necessário que a gente entenda um pouquinho sobre isso, leia, mais uma vez, aponta para quando Yahvé tiver de manifestar-se como uma teofania, né? Você pode estar vendo em Zacarias capítulo 14, versículo 3. A ideia geral é que Deus manifeste-se de modo especial no julgamento, na salvação, no governo sobre todas as coisas, na sua majestade, nos eventos da natureza, nos principais acontecimentos da história e da humanidade. Amém? Então, é essa compreensão do dia do Senhor, onde o Deus Todo-Poderoso, Yahvé, ele vai vir com sua glória e vai se manifestar aqui na terra. Amém? E ele vai, né, governar aqui na terra. É esse dia do Senhor que todos nós almejamos, que é a nossa expectação, nós aguardamos esse dia do Senhor nesse sentido. As nações também participarão das bênçãos temporais e espirituais de Deus, como na salvação, né? Nós aguardamos isso, né? A salvação, tanto a salvação nacional de Israel, como a nossa salvação individual, no sentido da igreja. Nós aguardamos isso, as nações através da igreja. Nós sabemos que as nações elas serão alcançadas, os gentios serão salvos, os gentios serão alcançados através do Senhor, no sentido da salvação, mas também existe a questão do julgamento de Deus para aqueles que não aceitarem a sua graça, a sua misericórdia. Nisso consistirá o dia do Senhor, né? De Isaías 54, 3, Daniel 7, 26. Eu vou até deixar aqui para você estar vendo, né? Isaías 54, 3, Daniel 7, 26. Leiam esses textos. Isaías 54, aliás, 45, 14 e 49, 23. Ok? Então, a própria natureza será visitada por Deus. Amém? Em um dos seus dias. Isaías 2, 12, né? Isaías 13 e 14, o texto todo, né? Oséias 10, 8, Joel 2 e 3, amém? Amós, eu vou deixar aqui para vocês estar lendo. Amós 5, 18, Zacarias 1. O dia do juízo divino é referido como próximo, como ameaçador. Isaías 13, 6, Joel 1, 15, né? E também 2, 1. Os estudiosos supõem que algumas dessas predições, pelo menos, incluem tanto as visões sobre o julgamento temporal, como no caso de alguma nação invasora, ou como um cativeiro, como quanto sobre o julgamento espiritual da alma, ok? Então, nós podemos entender tanto desses aspectos. Por exemplo, nações que invadiram Israel, houveram ao longo da história do povo judeu, houveram sempre essa questão do julgamento de Deus, né, para os filisteus, houveram um julgamento de Deus para vários povos ali que se levantaram contra o povo judeu. Então Deus se manifestara de formas assim espetaculares, como nós conhecemos na história dos reis de Israel, das conquistas, até mesmo dos juízes, onde o Senhor se manifestara de forma assim sobrenatural, dando ali a vitória ao povo, com a forma de Deus abençoar o seu povo e também como forma de Deus julgar o pecado daquelas nações, daqueles povos e tudo mais. Mas isso se refere também, e eu digo que de uma forma muito mais específica, à questão do julgamento final, da questão da alma, né, onde Deus vai julgar todos os homens, todos os povos, todas as pessoas, naquele grande dia do Senhor, o dia do Senhor no sentido real da palavra, ok? Pois bem, mais uma vez estejam estudando aí todos esses textos, estejam trabalhando, nós estamos aqui fazendo apenas uma leitura rápida e panorâmica do que da escatologia no Antigo Testamento, e uma coisa que não podemos deixar de falar, obviamente, é a questão da esperança messiânica, ok? É essa esperança que movia o povo judeu, é essa esperança que movia
a nação judaica, com base nessa esperança, com base nesse entendimento, nessa busca e nessa expectação da manifestação do Messias, do Messias, né? Que o povo judeu viveu ao longo da sua história e vem vivendo ao longo da sua história. Nossa esperança, nós entendemos que o Messias, no seu primeiro advento, o Senhor Jesus veio, né? O povo judeu, por uma série de questões, ainda espera o Messias, porque eles esperam o Messias, um governo, porque a ideia que eles têm, né, do Messias vai ser aquele Messias que vai vir em glória, que vai governar, né, que a gente vai entender dentro da questão do milênio, do período do milênio. Por isso que eles não conseguiram compreender a questão de Jesus, o Messias vindo no sentido da alma. Jesus, ele veio trabalhar a questão da alma, Jesus veio trabalhar a questão da libertação da alma. E para o judeu, eles não compreendiam muito bem, não compreenderam muito bem, porque eles aguardavam um Messias, um Messias político, um Messias que vai vir sentar no trono de glória de Israel vai governar todas as nações do mundo e tal. Mas havia essa esperança, ou há essa esperança do Messias, né? Nós, da segunda vinda do Senhor, e o povo judeu aguardando o dia do Senhor. Então há essa esperança, essa expectação aí na manifestação do Messias. A esperança messiânica. O livramento ou salvação pertence ao Senhor, né? Salmos 3, versículo 8. E o livramento nacional ou pessoal vem da parte do Messias. Ele está relacionado a Deus e aos homens, por ser o Filho de Deus e o Filho do homem, Isaías 9,6. E a ele está prometido o domínio universal, como diz lá em Salmos, né, 2. Eu gosto demais desse salmo. Pede-me, eu vos darei as nações por herança. E a gente usa muito esse texto aí para missões, não é? E assim, mas é um texto da palavra de Deus, é uma promessa da palavra de Deus, de governo das nações, amém? Desde os dias do oráculo de Natã, a esperança messiânica passou a girar em torno da família de Davi, né? Aquela esperança de que nunca faltaria sucessor para a casa de Davi, né? De que o Messias, né? O legislador, o governador, né? O rei universal, ele viria da família de Davi. Então essa esperança sempre ela esteve ali, girou em torno da família de Davi. Esse conceito, né, foi transportado para o Novo Testamento. Esse conceito, né, de filho de Davi, que a gente vê tanto na palavra de Deus. Jesus, ele se, né, há essa expressão do filho de Davi. O povo judeu entendia essa questão de que o Messias seria o filho de Davi, ou seja, da casa de Davi, da linhagem de Davi. Né? Esse conceito foi transportado para o Novo Testamento, onde aparecem com frequência. Né? Você pode estar lendo aí, você vai estar acompanhando, por exemplo, você está vendo aqui em Mateus capítulo 1, versículo 1, a genealogia de Jesus, né? Mateus 9, 27, 21, 9, Marcos 12, 35, João 7, 42, Romanos 1, 3, e por aí vai. Nós temos no Antigo Testamento Isaías 42, 1 ao 7, 49, de 1 ao 6, 50, do versículo 4 ao 9, 52, 13 e 53, 12. São trechos, na verdade, que contêm os cânticos, na verdade, né, do servo, o Messias. O trecho de Lucas 2, 32 cita Isaías 49, 6. Né? Nessa conexão está em pauta uma luz para todas as nações. Né? E dentro desse entendimento, nós vamos caminhando. A figura celestial do Messias, como o exaltado Filho do Homem, aparece no trecho de Daniel, capítulo 7, versículo 13 e 14. Então, queridos, eu queria assim que vocês lessem, ok? Acompanhem. A gente não vai estar tendo um tempo aqui hábil, né, para a gente fazer uma leitura de todos os textos bíblicos, mas você que está assistindo essa aula, você precisa parar, tá bom? Parar, ler os textos, dar uma pausa na aula, leia os textos, continua, depois para, vê com o texto, porque a gente não está tendo tempo hábil aqui para a gente fazer a leitura de todos os textos, porque senão a gente tomaria, a aula se tornaria 10 vezes maior do que está agora, e a gente precisa ser mais dinâmico. Mas para você, estudante de escatologia, é necessário que você leia todos esses textos que a gente está falando, tá bom? Tá certinho? Vamos continuar? A questão da restauração de Israel é uma outra questão escatológica, né,
na questão do no Antigo Testamento, a restauração de Israel. É uma questão, né, onde há uma promessa da parte de Deus, havia uma promessa da parte de Deus nesse sentido. Nós sabemos que o povo judeu viveu em tempos de alta, tempos de bênção, e também tempos, né, onde o povo pecou e passou por momentos de exílio e tudo mais, né? E sempre havia essa esperança da restauração do governo, do reino, né, do reino da nação de Israel. E essa é uma esperança escatológica. Nós sabemos que nos tempos de Jesus, por exemplo, a nação de Israel não era soberana, né? Não havia soberania. O povo judeu estava vindo ali numa sucessão de governo, numa sucessão de impérios que governavam sobre a região da Mesopotâmia, aquela região ali naquela época, e Israel, infelizmente, também estava no bolo ali, muitas vezes, subjugado por essas nações dominadoras, mas havia no coração deles a expectativa, né, da restauração da soberania de Israel, que nós entendemos que vai vir quando o Messias sentar no trono lá em Israel, no período do milênio. Eu sempre trabalho essa questão porque para nós pré-milenistas, é a nossa esperança, né? Eu como pré-milenista, eu entendo que o milênio, esse período de 1000 anos, vai ser esse período desse cumprimento dessa palavra, onde Deus vai restaurar o governo, né, de Israel, e o próprio Messias, o próprio Senhor Jesus, o próprio, né, Yeshua HaMashiach vai sentar lá no trono em Israel, e de Israel vai governar todas as nações. O trecho de Isaías 43:6 exprime essa esperança. Israel havia se tornado, né, haveria de retornar dos exílios assírios e babilônicos, recebendo de volta uma grande glória. Os profetas do Antigo Testamento não contemplavam um grande período de tempo antes disso acontecer. Né? O Novo Testamento, conforme se vê, por exemplo, em Romanos capítulo 11, versículo 25 ao 27, anote aí, Romanos 11, do 25 ao 27, transfere isso para depois da era da igreja, embora o Paulo também não antecipasse qualquer, né, de um período longo, né, de período de tempos. Gradualmente, conforme o tempo se passava e essa predição não se cumpria, veio a tornar-se parte integrante de uma distante era, o período né, messiânico, né, a era áurea do período messiânico. E isso vai ser quando o Senhor Jesus ele vier em glória, não é? O retorno dos exilados e então a formação do Estado de Israel em nossos próprios dias. E aí eu queria trabalhar essa questão com vocês aqui, por quê? Porque assim pode-se dizer o seguinte, não, mas essa questão e tal de Israel, da questão de você identificar essa profecia de uma forma predetiva e ficar transferindo para frente e tal, isso pode não conotar uma falta de fé ou de realmente de coesão, de um argumento sólido, de ficar jogando para depois, algo que de repente pode nunca acontecer? A nossa era vai nos mostrar que de fato essa palavra de Deus se cumpriu, né? Depois de mais de 1900 anos da nação do povo judeu disperso pelo mundo após a Segunda Guerra Mundial, quem é que poderia conceber essa possibilidade da restauração de uma nação depois de mais de 1900 anos depois? Uma coisa que eu gosto sempre de pensar, de entender, que a maior prova da existência de Deus é a existência da nação de Israel hoje. Porque se nós formos olhar aqui nas Américas, né? América do Sul, América Central, povos como os Incas, povos como os Maias, eram civilizações extraordinárias, as ruínas mostram isso, civilizações, né, extraordinárias que desapareceu ao longo da história. E não temos qualquer resquícios a não ser, né, as ruínas desses povos. Mas a nação de Israel, queridos, se é difícil uma cultura se manter firme no seu lugar, no seu povo, na sua terra, com seus costumes, já é difícil. Imagine você uma nação passar 1900 anos. Não era nação, não havia nação. É o povo judeu disperso pelo mundo. E depois de 1900 anos, esse povo voltar como nação e uma linhagem como povo, queridos,
Não há outra explicação a não ser a mão poderosa do nosso Deus. Amém? Então, após a Segunda Guerra Mundial, né, despertou novamente as expectações da restauração de Israel. E isso é algo que está muito coisa no nosso coração. Guarde isso no seu coração. Após 1948, é um entendimento meu, Eu creio que nós começamos a contar o tempo do fim. Depois de 1948, eu creio, eu pessoalmente acredito que começou a se contar os tempos restantes do fim da história da igreja aqui na Terra, né? Para a volta do Senhor, para o grande dia do Senhor. Nós estamos aí nesse tempo aí, porque há algo interessante. Jesus vai falar sobre isso, sobre a figueira florescer. E aí depois ele vai dizer que não passaria aquela geração. Olha algo para se atentar quanto a isso. Mas não vou entrar nessa questão agora. Eu deixo para vocês estudarem e buscar essas respostas por si. Os trechos de Amós, capítulo 9, do versículo 11 ao 15, Isaías 43, 2, exprimem essa esperança. Né? Mas o elemento tempo é sempre incerto dentro das predições bíblicas. Os estudiosos do Novo Testamento associam essa restauração ao milênio, e eu acredito nisso, ou mesmo ao estado eterno, em Romanos capítulo 11, versículo 5. Paulo aborda a teologia envolvida nessa doutrina, ok? Então eu acredito que essa questão da restauração não é para o tempo eterno, mas eu acredito que essa restauração, né, embora que se prolongue para a eternidade, mas eu creio que essa restauração se dará sim dentro do milênio, porque os textos são muito claros isso. Quando a gente começa a ler ali Apocalipse, a gente vai ver isso de uma forma muito clara ali, o governo milenar de Cristo Jesus, amém? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, ok? Então, queria que vocês estivessem lendo, ok? Essa apostila, lendo a apostila de vocês do CFTBN, estejam lendo, estejam analisando os textos, estejam analisando, né, todos os textos bíblicos, esteja aí lendo, conferindo, fazendo anotações, tá bom? Leiam a Bíblia, leiam, estudem a Bíblia. Na verdade, aqui hoje a gente fez uma apresentação panorâmica aí dessas questões para vocês, mas é necessário, tá bom? É necessário que haja aí na parte de vocês essa busca, tá bom? Vocês se lançarem mesmo em estudar. É importante estudar escatologia, ok? Então, apenas aqui fazendo uma recapitulação para vocês. Hoje nós falamos sobre temas principais da escatologia no Antigo Testamento, tá ok? Semana que vem nós vamos falar que a aula da semana que vem vai ser um pouco mais extensa. Eu creio que vai dar mais de uma hora, vai dar 1h30 mais ou menos aí, que nós vamos falar sobre a questão da escatologia nacional. Então é importante a gente falar sobre essa questão, tá bom? E nós vamos fechar lá na página 69 falando sobre métodos de interpretação, que também é importante. Todo o restante do corpo aí do material que vocês têm, que, diga-se de passagem, é um material muito bom, que é baseado, deixa eu pegar aqui, o material que vocês têm aí, ou que o pessoal tenha. Ou, de repente, você que está me assistindo aí pelo canal e você não tenha esse material, eu quero aconselhar você a comprar esse livro aqui, ok? Que é o Manual de Escatologia, uma análise detalhada dos eventos. É do Duane Pentecost. O material que a gente está trabalhando, em parte, é baseado nesse livro, um livro muito bom. Obviamente, ele na questão tribulacional, nas questões tribulacionais, ele é o pensamento do Duane Pentecost, ele é um pensamento pré-tribulacionista, né? Então, dentro dessa questão da tribulacional, ele vai abordar dentro de uma perspectiva pré-tribulacional, ok? Então, assim, mas é um material muito bom, um material excelente, um material, né, bacana, muito bom mesmo, que vale a pena você adquirir e para você estar estudando e estar acompanhando, tá certo? Então, todas essas aulas que a gente está trabalhando é baseada em 90% desse material, que também é o material da apostila de escatologia do CFTBN, né, do CFTBN. Tá bom, gente? Então, estudem, leem a palavra e nós estaremos no encontro, né? Um encontro ao vivo na nossa sala de bate-papo, na nossa sala de estudos, e nós vamos estar aí, né, detalhando um pouquinho mais essa aula, tá bom? Um beijo no seu coração, Deus abençoe e até a semana que vem
onde nós estaremos falando sobre escatologia nacional. Tá bom? Um beijo no seu coração, fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser.